Começa agora a transmissão da solenidade de posse dos ministros Herman Benjamin e Luiz Felipe Salomão, nos cargos de presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, biênio 2024 e 2026. Vamos acompanhar. Agora ele vai no senhor e agora a senhora, ele vai passar a palavra para a senhora. Cadê minha fala? Aqui no sinal, do lado da mesa. Aí a senhora pega onde tiver. Antes do discurso, né? Antes do discurso. Com a palavra, nesse momento, a presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, Sua Excelência, senhora ministra Maria Tereza de Assis Moura. Boa tarde a todos e a todas. Eu declaro aberta esta sessão solene do Superior Tribunal de Justiça, destinada a empossar o eminente ministro Herman Benjamin e o eminente ministro Luiz Felipe Salomão nos cargos, respectivamente, de presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal para o biênio 2024 a 2026, de acordo com os artigos 10, inciso 2 e 17 do Regimento Interno desta Corte. Eu convido todas e todos para, neste momento, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional pela Orquestra Società, sob a regência do maestro Daniel Moraes e o coral Tutti Qua Brasília.
Eu passo a palavra à presidente dessa corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura, para sua manifestação. Inicialmente, eu cumprimento os integrantes da mesa de honra, excelentíssimos senhores, presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, o presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, procurador-geral da República, Dr. Paulo Gonet, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Beto Simonetti, demais autoridades, convidadas, convidados que acompanham presencial e virtualmente esta cerimônia. Senhoras e senhores, é com grande honra e profundo respeito que hoje nos reunimos para a posse dos novos presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Neste momento, somam-se sentimentos de admiração e de absoluta confiança. A competência técnica e a percepção refinada dos novos dirigentes sobre as demandas da sociedade moderna têm contribuído decisivamente para a evolução e a aplicação da justiça em nosso país. Sua Excelência, o ministro Herman Benjamin, que assume a presidência do nosso tribunal, foi membro do Ministério Público de São Paulo, é doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem uma trajetória de destacada atuação nas áreas do direito ambiental e do direito do consumidor, com reconhecida experiência também no mundo acadêmico, nacional e internacional. Sua passagem pela primeira sessão do STJ, onde encerra uma atuação de grande destaque, é marcada pela clareza e precisão com que sempre abordou casos complexos, o que reflete não apenas sua vasta experiência e erudição, mas também a relevância de decisões que se tornaram marcos para a interpretação e aplicação do direito público no nosso país. Sua Excelência, o ministro Luiz Felipe Salomão, ao assumir a vice-presidência do tribunal, traz uma admirável bagagem que certamente concorrerá para uma gestão participativa e de sucesso. Formado em Direito e pós-graduado em Direito Comercial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi promotor de justiça em São Paulo, juiz e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No Superior Tribunal de Justiça, tem participação relevante na formação da jurisprudência, sobretudo em matérias de direito privado. Em momentos delicados do país, sua contribuição para o Tribunal Superior Eleitoral e a desafiadora gestão como Corregedor Nacional de Justiça demonstraram a sua notável capacidade de atuar com firmeza e assertividade. Ao assumirem a presidência e a vice-presidência para o próximo biênio, senhores ministros Herman Benjamin e Luiz Felipe Salomão, desejo-lhes uma gestão produtiva e exitosa. Este é um momento desafiador para o tribunal, que conta com mais de 5.000 pessoas, entre servidores, colaboradores, juízes e ministros, e com um volume de processos que atingiu 460.000 casos novos no ano de 2023, mantendo a tendência de alta este ano. No entanto, temos plena certeza, a ambos os nossos novos gestores, de que a nova administração estará bem equipada para enfrentar esses desafios e de que a chegada de novos líderes com currículo ilustres e experiências diversas trará uma perspectiva renovadora e eficaz, alinhada com as demandas atuais e futuras. Esta será uma oportunidade de fortalecer a justiça e de garantir que o Tribunal da Cidadania
continue desempenhando o seu papel essencial com um comprometimento perene. Desejo a ambos, em nome do Tribunal, uma gestão profícua e inspiradora que avance na busca pela excelência e na promoção de uma justiça que atenda às expectativas e às necessidades das cidadãs e dos cidadãos brasileiros. Muito obrigada e muito sucesso. Eu convido Sua Excelência, o senhor ministro Herman Benjamin, a prestar o compromisso regimental para o exercício do cargo de presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, com muito orgulho e honra. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. O senhor diretor-geral, secretário da sessão, procederá à leitura do termo de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor ministro Herman Benjamin. Aos 22 dias do mês de agosto do ano 2024, às 17 horas, na capital da República Federativa do Brasil, na sala de sessões plenárias do Superior Tribunal de Justiça, reuniram-se os membros da Corte em sessão solene, presidida pela excelentíssima senhora ministra Maria Tereza de Assis Moura, para empossar, no cargo de presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, o excelentíssimo senhor ministro Antônio Herman Benjamin, eleito por seus pares em 23 de abril de 2024, para o biênio 2024-2026. Sua Excelência prestou compromisso de bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. O presente termo vai assinado pela senhora presidente da sessão, pelo empossado e por mim, Sérgio Pedreira, diretor-geral, secretário da sessão. Ministra, assina primeiro. Aqui. Declaro empossado Sua Excelência, o senhor ministro Herman Benjamin, no cargo de presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal para o biênio 2024 a 2026. E a Sua Excelência, eu transmito a direção dos trabalhos.
Boa tarde a todas e a todos. Eu convido Sua Excelência, o ministro Luiz Felipe Salomão, a prestar o compromisso regimental para o exercício do cargo de vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. Deixa eu ter que determinar. Deixa eu determinar aqui. Procederemos à leitura do termo de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor ministro Luiz Felipe Salomão. Aos 22 dias do mês de agosto do ano de 2024, às 17 horas, na capital da República Federativa do Brasil, na sala de sessões plenárias do Superior Tribunal de Justiça, reuniram-se os membros da Corte em sessão solene, presidida pelo excelentíssimo senhor ministro Antônio Herman Benjamin, para empossar no cargo de vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal e no cargo de Corregedor-Geral da Justiça Federal, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Felipe Salomão, eleito por seus pares em 23 de abril de 2024, para o biênio 2024-2026. Sua Excelência prestou compromisso de bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. O presente termo vai assinado pelo presidente da sessão, pelo empossado e por mim, Sérgio Pedreira, diretor-geral, secretário da sessão. Declaro empossado Sua Excelência o senhor ministro Luiz Felipe Salomão no cargo de vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal para o biênio 2024 a 2026. Dando sequência a esta cerimônia, eu passo a palavra à Sua Excelência, a senhora ministra Nancira Andrighi, que se pronunciará em nome da Corte. Boa tarde a todos. Peço licença, senhor presidente, a Vossa Excelência, para subscrever os cumprimentos que a eminente ministra Maria Tereza nominou das altas autoridades que aqui comparecem. Dignas autoridades, ilustríssimos convidados.
luzes especiais iluminam esse plenário para saudar os novos dirigentes da Corte. Assistimos à posse do 21º presidente, ministro Herman Benjamin, e do vice-presidente, ministro Luiz Felipe Salomão. Não obstante essa solenidade se repita a cada 2 anos, a ocasião sempre tem o prana elevado na expectativa da renovação da esperança e de novos projetos para a Corte. Faz parte da tradição das saudações de posse nos elevados cargos de presidente e vice-presidente, discorrer sobre os currículos dos empossados. Contudo, eu peço licença, presidente, para romper a tradição e mais dizer acerca da extraordinária adequação dos 2 magistrados para cumprir as complexas e relevantes responsabilidades que ora assumem. O presidente ministro Herman Benjamin, paraibano ilustre de Catulé do Rocha, renomado jurista, magistrado, ambientalista e professor. Filho do ilustre médico Dr. Antônio Benjamin Filho e da dedicada mãezinha Iracema Fernandes Maia de Vasconcelos. Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tornou-se mestre em Direito pela Universidade de Illinois e doutor pela Universidade do Rio Grande do Sul. Iniciou sua carreira no Ministério Público do Estado de São Paulo e lá atuou por 24 anos e foi nomeado ministro dessa corte em 2006. É um renomado professor e se notabiliza ainda mais por ser professor visitante das importantes universidades do Texas e de Illinois. O dinamismo do ministro Herman Benjamin é admirável, porque além da jurisdição que sempre exerce com denodo e muita dedicação, está sempre cumprindo atividades paralelas, como a defesa do consumidor, do meio ambiente, dos povos indígenas e dos direitos sociais coletivos. É um extraordinário doutrinador com incontáveis obras jurídicas. É um dos autores do Código de Defesa do Consumidor e é intenso e persistente na defesa do meio ambiente e também ativo colaborador, fiel participante na elaboração da legislação ambientalista do país. É orador de primeira grandeza e proferiu milhares de palestras no país e fora dele. E eu peço licença para mencionar uma palestra marcante proferida por Sua Excelência, a que fez no Vaticano, falando para o Papa, acerca da encíclica Laudato Si. E ali ele discorreu sobre a ecologização da justiça social e o juiz planetário, cuja conclusão emociona. Aspas, disse Sua Excelência. Proteger as bases ecológicas da vida é sim missão dos juízes. Saibamos nesta caminhada ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. Só assim seremos verdadeiramente humanos e juízes. Só assim contribuiremos para a realização do Estado ecossocial do direito. O ministro Luiz Felipe Salomão é baiano de Salvador, filho do ilustre e brilhante advogado Dr. José Simão e da dedicada mãe Maria Salomão. Formado e pós-graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, construiu a carreira principalmente naquele estado, atuou como promotor de justiça em São Paulo, foi juiz de direito e desembargador no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E em 2008 foi nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça. É coordenador do Centro de Inovação, Administração
e Pesquisa do Judiciário da Fundação Getúlio Vargas. É colaborador muito ativo com a doutrina brasileira, com inúmeras obras e trabalhos jurídicos. O ministro Luiz Felipe Salomão é um juiz do novo tempo. Foi líder da Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro, sempre atento com a adequada formação dos magistrados e, principalmente, com o aperfeiçoamento da atividade jurisdicional. Contribuiu de forma significativa, oferecendo a sua experiência de magistrado para a construção, revisão e modernização das leis de mediação, lei de recuperação judicial e a lei de arbitragem. O coroamento da sua dedicação veio com a nomeação pelo Legislativo para coordenar os trabalhos e estudos preparando a reforma do Código Civil brasileiro. Além de toda a experiência que amealhou durante a carreira da magistratura, agrega a obtida da Corregedoria Nacional de Justiça, onde, diante das idiosincrasias do Poder Judiciário, trabalhou com coragem e afinco, deixando uma marca de progresso naquele órgão. Como puderam perceber, de alguns poucos pontos que eu relatei dos currículos dos empossados, podemos constatar que estamos diante de dois magistrados gigantes, e gigantes na defesa do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, o que, além de nos encher de orgulho, principalmente, renovam-se as esperanças de mais uma administração muito profícua. Vossas Excelências, ministro Herman e ministro Salomão, recebem os dignificantes cargos de presidente e vice-presidente com a honraria e o glamour íncito a eles. Mas, principalmente, recebem o ônus de fortalecer o papel do Tribunal da Cidadania para facilitar ao cidadão a busca da justiça. Vossas Excelências recebem, neste ato, a tarefa de gerir 360.443 recursos. O Tribunal recebeu, nesse ano de 2024, de 1º de janeiro a 31 de julho, um total de 283.701 novos recursos, assim distribuídos. Primeira sessão, 73.663. Segunda sessão, 108.303 processos. E terceira sessão, 101.660 processos. Diante desses números, fica evidenciado de que estamos diante de um verdadeiro oceano de recursos que exigem de todos um trabalho hercúleo. Já se faz tardia a adoção de um mecanismo que conduza esses números a um patamar razoável, sem, contudo, prejudicar o acesso à justiça e, ao mesmo tempo, cumpra o direito de todo cidadão à duração razoável do processo. Cremos firmemente que esses dois objetivos só poderão ser alcançados se a Corte, juntamente e de comum acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, cujos advogados também são responsáveis pela administração da justiça, se unirem, juntarem forças, com ideias, atitudes concretas, para só assim obter um resultado efetivo e eficiente diante de tão assombroso e desumano acervo de recursos que aportam no tribunal. Vossas Excelências, ministro Herman e ministro Salomão, também recebem a responsabilidade de administrar cerca de 5.000 funcionários que trabalham de forma exaustiva e muito dedicada, exigindo uma gestão moderna e de valorização.
dirigirá, a partir de hoje, o Superior Tribunal de Justiça, um presidente alinhado com a sustentabilidade e adequado à pós-modernidade. O ministro Herman é um ser humano diferenciado, que se distingue do costumeiro, sempre com atitudes idealistas, modernas, pragmáticas e operosas. Seremos conduzidos por um homem que pode ser considerado ou comparado a uma frondosa figueira, com uma única raiz e ramos que espalham, sempre crescendo, mas sempre permanecendo a mesma árvore, da mesma raiz. Porque é paradigma, e a sua raiz é impregnada de pura dedicação à justiça, cujo exemplo e postura alça todos nós para a unidade de propósito, uma prestação jurisdicional cada dia melhor, com o menor custo. O ministro Herman, cuja cultura tem matiz internacional, é reconhecido como um dos maiores e mais respeitados estudiosos do direito ambiental no mundo, trazendo consigo toda a qualificação necessária para cuidar dos 4 grandes temas que preocupam a humanidade: a água, a energia, a alimentação e o meio ambiente. E, com certeza, manterá a Corte alinhada no caminho da sustentabilidade. O tempo que vivemos conduz a nossa lembrança à era Kali Yuga, a qual é impulsionada pelo egocentrismo, com ênfase no aspecto material, sobrepujando a espiritualidade e deixando de lado valores significativos do ser humano. Segundo os Puranas, são tempos que requerem prudência e fé. Nesse entretempo, vivemos os eflúvios de um movimento ideológico e filosófico que busca maneiras de transcender a própria condição humana e prepara a passagem para o transhumanismo. Esse tempo tem como marcas distintivas a transitoriedade, a incerteza e a volatilidade. É o tempo das emergências e das urgências impostas pelo mundo tecnológico, no qual as máquinas vão garantir a confiança, o que outrora era feito de homem a homem. É certo que conduzir uma corte superior na pós-modernidade guarda uma diferença abissal com tudo o que até hoje aconteceu. Máxime diante do gigantesco salto tecnológico vivido pela humanidade. Dirigir uma corte superior na pós-modernidade exige do seu presidente uma postura também pós-moderna, cuja administração deverá, necessariamente, ter um olhar diferenciado, porque hoje não basta apenas resolvermos os conflitos. Precisamos resolver os conflitos de forma a garantir a adequação dos conceitos e institutos jurídicos, mas principalmente às exigências do novo tempo em constante e acelerada mutação. Vossas Excelências, ministro Herman e ministro Salomão, assumem a direção do Superior Tribunal de Justiça num momento muito significativo para a própria existência da Corte, considerando que ocorrerá a passagem para a quase total virtualização dos julgamentos e a ampliação da adoção da inteligência artificial no trabalho jurisdicional.
A força inexorável do avanço tecnológico chegou aos tribunais e agora chegou no modo de julgar. A nova arquitetura de julgamento introduzido pela era digital produziu e ainda produzirá uma maior redução de encontro dos ministros em colegiados, fazendo desaparecer os bons e úteis debates entre os julgadores e advogados, sempre vívidos e relevantes, que redundam no aperfeiçoamento do julgamento. Muitos argumentos ou teses ou perspectivas de novas teses doutrinárias, ontem verbalizadas com ênfase entre os julgadores, passarão a ser apenas escritas. Sem dúvida, perdendo a força da entonação da voz do relator, que retrata, muitas vezes, com mais fidelidade, a dor contida nos autos do processo ou a intensidade da atenção que ele exige. O olho no olho será substituído por mais horas de olho na tela cinzenta do computador e na solidão dos nossos gabinetes. Ministro Herman, esses são alguns dos desafios e preocupações que os julgamentos virtuais imporão a nós juízes. E não é por outra razão que os protagonistas do avanço da tecnologia no mundo já detectaram esses efeitos maléficos sobre as pessoas e estão em busca de profissionais da área de ciências humanas capazes de produzir um equilíbrio no uso da tecnologia e a atenção com as pessoas. Dito de outra maneira, é preciso fazer o uso equilibrado e humanizado da tecnologia. O passo que está sendo dado com a adoção mais abrangente dos julgamentos virtuais e a intensificação do uso da inteligência artificial é largo. Porém, jamais poderá significar uma ruptura com o compromisso que temos de nem por um segundo permitir que esqueçamos que os bytes dos autos eletrônicos representam pessoas com deficiência, homens, mulheres, crianças, idosos, que aguardam com ansiedade uma resposta do judiciário para seguirem as suas vidas. E quando não, dependem do judiciário para encerrar ciclos de suas vidas. Tenho certeza, todos nós, ministro Herman, que Vossa Excelência, com a inteligência arguta e humanística que lhe é peculiar, saberá impor os limites éticos imprescindíveis e fará a transição equilibrada, adequando essas importantes ferramentas ao seu papel genuíno, que é auxiliar na pesquisa, no aumento da velocidade e da produtividade. O Tribunal da Cidadania, com seus julgados, serve de exemplo e é fio condutor para todos os juízes do país. Produz reflexo na vida do cidadão e, por isso, é exigido de nós, julgadores, um dever de atenção mais apurado por causa da multiplicidade de situações fáticas que cobram do juiz o olhar diferenciado. Porque não pautamos apenas precedentes, mas principalmente pautamos condutas sociais. E é por causa dessa relevante função que o comportamento e o caráter ético dos julgadores se faz imperioso, exigindo que cada julgamento seja realizado de tal maneira que ocorra a purificação de eventuais interferências
por mais turbulentas que sejam momento a momento, devendo as decisões estarem sempre assentadas em bases jurídicas sólidas. A rigidez moral, a ética do julgador é a segurança de todos, quer dos jurisdicionados, quer dos advogados. Especialmente no momento em que uma nova ordem mundial, uma nova ordem global se aproxima, mas que não pode ser imposta somente por leis. É necessário restabelecer valores básicos para a sobrevivência do mundo, cujos princípios éticos são o tratamento humanitário, a honestidade intelectual, a verdade, a tolerância, a justiça e o compromisso de todos nós com o respeito à igualdade de todos perante a lei. Ministro Herman, Vossa Excelência contará no trabalho de direção da Corte com a larga experiência e dedicação do ministro Luiz Felipe Salomão, que agregará ao trabalho prudência e praticidade, qualidades que constituem a marca da sua profícua trajetória no Poder Judiciário. Contará também, ministro Herman, com o compromisso de todos os ministros e funcionários da Corte para juntos mantermos o sentido e validar o codinome Tribunal da Cidadania, com a responsabilidade de ser um guia para todas as demais instituições, não importando o quão rápida seja a cadência das mudanças provocadas pelo advento da era digital. Sempre haverá um tempo para valorizar os princípios éticos, o dever de cuidado e o olhar com amorosidade no exercício da jurisdição. O momento também, senhor presidente, é de agradecimentos. Finda o biênio da ministra Maria Tereza, presidente, e do ministro Og Fernandes, vice-presidente. Vossas Excelências entregaram ao Tribunal e à sociedade brasileira um trabalho exemplar. Vossa Excelência, ministra Maria Tereza, com a sua amorosidade, e o ministro Og, com a sua serenidade e dom poético, proporcionaram na Corte um ambiente de muita paz e harmonia e de excelente convivência. Prepararam e executaram inúmeras solenidades, especialmente as comemorações dos 35 anos do Tribunal, recebendo inúmeras autoridades, presenças ilustres, nacionais, internacionais, para todos os atos comemorativos, os quais ficarão na memória de todos nós, em face das significativas mensagens que aqui aportaram, realçando especialmente a exposição do ontem, do hoje e do futuro Superior Tribunal de Justiça. A estimada presidente ministra Maria Tereza, com a sua alegria, simpatia e inteligência privilegiada, aliás, são marcas pessoais de Vossa Excelência, logrou êxito em alçar o Superior Tribunal de Justiça em posição de destaque e liderança internacional, especialmente da Iberoamérica, proporcionando troca de experiências de valor inestimável, que sempre redundam na melhor qualificação da Corte. A presidência que finda ficará marcada como um divisor de águas na história da gestão do Tribunal. Somente uma gestora operosa e ousada se dispõe a enfrentar o desafio de fazer a troca do gigantesco banco de dados do Superior Tribunal de Justiça DB2 para o Oracle. Não obstante todos os riscos e aborrecimentos que poderiam ocorrer
Vossa Excelência, ministra Maria Tereza, fez com coragem e muita segurança. Essa coragem e determinação de Vossa Excelência proporcionou ao Tribunal um avanço tecnológico, garantindo a segurança dos nossos trabalhos por muito tempo. Estimados ministro Maria Tereza e ministro Og, recebo dos integrantes da Corte, bem como de todos os funcionários do Tribunal, o nosso obrigado oceânico pelo biênio que foi, pleno de avanço tecnológico, foi muito produtivo e especialmente povoado de paz. Muito obrigada. Eu agradeço honrado as generosas palavras da minha querida amiga e colega, ministra Nancira Andrighi, e convido agora Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral da República, o Dr. Paulo Gonet, a se pronunciar em nome do Ministério Público Brasileiro. Excelentíssimo senhor Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin, Excelentíssimo senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Excelentíssimo senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, Excelentíssimo senhor Presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, insigne Presidente Nacional da OAB, doutor Beto Simonetti. Em nome de Vossas Excelências, eu cumprimento todas as autoridades presentes, minhas senhoras e senhores. Os 4 eminentes ministros que deixam e que assumem os cargos máximos de direção do Superior Tribunal de Justiça nesta tarde compartilham não poucas qualidades. Todos recolhem da comunidade jurídica e da sociedade em geral o máximo respeito pela vida pública imaculada e pela dedicação incansável do talento de cada qual ao trabalho de definir os contornos do direito, orientando ao bom rumo todo o judiciário e toda a cidadania. A ministra Maria Tereza de Assis Moura nos legou o exemplo de condução bem ordenada desta imensa corte do direito federal. Numa época de preocupação com questões de gênero, o seu notável desempenho é alento determinante para a causa do reconhecimento da capacidade de liderança e da excelência intelectual da mulher nos mais refinados espaços públicos. A sua atuação neste biênio somente engrandeceu o elevado renome da eminente magistrada. A insigne professora, doutora, ministra Maria Tereza de Assis Moura sucede o também eminente professor, doutor, ministro Herman Benjamin. Ao seu nome se vincula a mais sólida reputação de extraordinário cultor do direito. Não há entre os que se importam com os destinos nacionais quem não conheça e reverencie, por exemplo, a sua ressaltante expertise em temas ambientais, de direitos de indígenas e de direitos do consumidor. Requintado doutrinador e impulsionador de soluções para inquietações consumeristas dos nossos dias, o ministro Herman Benjamin não somente ingressou na história como um dos redatores do Código de Defesa do Consumidor, como tem sido essencial para a transformação do que era, nesse campo, um abstrato sonho de civilidade em uma realidade paradigmática para todo o mundo. Ao seu não menos sobressaído envolvimento nas lides ambientais e na busca do trato digno aos povos indígenas, há que se acreditar muito do que podemos nos orgulhar de progresso nesses setores cruciais da vida nacional. Não é por menos que personalidades, não somente do direito, mas da cultura internacional, como o poeta mundial da fotografia Sebastião Salgado, distinguem e proclamam no ministro Herman Benjamin
uma rara pessoa de qualidades humanas e éticas fora do comum. Sabedoria jurídica, entrega pessoal plena às melhores causas, resoluto engajamento nas missões que lhe incumbem, são atributos que resplendem no ministro Herman Benjamin e que constituem o penhor seguro de um período radioso que os jurisdicionados podem aguardar da sua presidência. Um professor de História, homem das belas letras, também ele originário do Nordeste, de marcante personalidade, um notável jurista, deixa a vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça. O momento é igualmente de celebrar e louvar o trabalho industrioso e bem-sucedido do ministro Og Fernandes, na direção da Corte, realizador das justas expectativas que há 2 anos cercavam a sua posse no elevado cargo. Devo, enfim, dizer que há uma alegria a mais nessa cerimônia para quem preside o Conselho Nacional do Ministério Público. Os novos dirigentes, afinal, têm registro cronográfico no Ministério Público. Seu novo presidente, ministro Herman Benjamin, preenche neste tribunal vaga destinada a membro do parquê. O novo vice-presidente também fez parte de prestigioso Ministério Público Estadual. O ministro Luiz Felipe Salomão, de novo um insigne professor, se impõe à admiração geral pela sua história virtuosa e triunfante, de homem público corajoso, de jurista festejado, de notável líder na magistratura. As tantas qualidades do ministro Luiz Felipe Salomão e a grandeza do ministro Herman Benjamin inspiram renovado otimismo quanto à excelência da direção do Superior Tribunal de Justiça que agora se inicia. Parabéns, senhores presidente e vice-presidente. Desejo-lhes a melhor das sortes. Muito obrigado. Já nos encaminhando para o final, eu convido o doutor Beto Simonetti, presidente do nosso Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, falará em nome da classe das advogadas e dos advogados do nosso país, públicos e privados. Muito obrigado, senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Antônio Herman de Vasconcelos Benjamin, a quem desde logo desejo sorte e sucesso, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os ministros e ministras desta Corte, cumprimento o presidente da República Federativa do Brasil, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os governadores e os demais ministros de Estado e a todos os integrantes do Poder Executivo brasileiro, cumprimento o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, também preside o Conselho Nacional de Justiça, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os ministros da Corte e cumprimento também os conselheiros e conselheiras do CNJ. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, receba os cumprimentos da advocacia. Presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, pessoa de quem cumprimento todos os senadores e senadoras brasileiras. Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, pessoa de quem cumprimento todos os deputados e deputadas federais deste país. Digníssimo Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, pessoa de quem cumprimento todos os integrantes do Ministério Público Brasileiro. Cumprimento especialmente a advocacia brasileira, nas pessoas dos presidentes das seccionais da OAB-DF e Rio de Janeiro, aqui presente, respectivamente, presidente Délio Lins e Silva Júnior e Luciano Bandeira. Cumprimento a toda a imprensa nacional, às senhoras e aos senhores aqui presentes. E digo que é com grande honra que, em nome da advocacia brasileira, eu trago as saudações e cumprimentos ao Superior Tribunal de Justiça. Vivemos em um momento de transição significativa para o Poder Judiciário. Os ministros Herman Benjamin e Luiz Felipe Salomão, que tomam posse hoje como presidente e vice-presidente do Tribunal da Cidadania, têm todas as qualidades necessárias para conduzir os trabalhos de forma altiva e de acordo com a Constituição, à altura da grandiosa trajetória desta Casa. Cumprimento respeitosamente a gestão que se encerra na pessoa da ministra Maria Tereza de Assis Moura. Mas cumprimento ainda o ministro
Og Fernandes, que encerra seu mandato de vice-presidente dessa corte, agradecendo toda a atenção dispensada por si à Advocacia Nacional. Senhoras e senhores, a missão de conduzir o STJ está agora nas mãos do ministro Herman Benjamin e do ministro Luiz Felipe Salomão. Cientes da disposição de Vossas Excelências para a construção de consensos, continuaremos atuantes para que as prerrogativas da advocacia, como o direito à sustentação oral, sejam consideradas em todas as ocasiões. Defendo o direito à sustentação oral sem querer constranger, mas sem nenhum constrangimento, cumprindo fielmente o papel a mim designado de presidir a Ordem dos Advogados do Brasil. Da mesma forma que reconhecemos os muitos progressos, não podemos nos calar diante de eventuais violações. Saibam, ministras, saibam, ministros, que a advocacia e a OAB continuarão pautando a sua relação com o Superior Tribunal de Justiça pelo respeito mútuo e pela busca da convergência, sobretudo em momentos de conturbação. Faço uma saudação especial ao ministro Luiz Felipe Salomão, por sua atuação como Corregedor Nacional de Justiça, que trouxe ganhos significativos para o combate ao abuso de autoridade e para a punição daqueles que transgridem as normas e desrespeitam as prerrogativas da advocacia. A advocacia está convicta de que, como vice-presidente do STJ, Vossa Excelência não só contribuirá com a presidência do ministro Herman, mas continuará a defender a justiça com o equilíbrio que sempre o distinguiu. Também gostaria de cumprimentar o ministro Mauro Campbell, meu conterrâneo, que há muito honra o Estado do Amazonas, que em brevemente assumirá a Corregedoria Nacional de Justiça. Temos a plena convicção de que Vossa Excelência também, ministro Mauro, desempenhará a função com dedicação e eficiência. Vossa Excelência é conhecedor dos problemas das urgências do sistema de justiça e, por isso, temos a confiança em seu mandato. O compromisso da advocacia é seguir ao lado do Superior Tribunal de Justiça e de Vossas Excelências. Senhoras e senhores, a Ordem dos Advogados do Brasil, assim como o STJ, tem um compromisso fundamental com a defesa da justiça e das garantias constitucionais. Unidos, podemos superar os desafios e construir um sistema de justiça que sirva, acima de tudo, ao povo brasileiro. É por isso que, nesta sessão, quero prestar mais uma vez o justo reconhecimento à decisão histórica tomada pelo STJ em 2022, para que fossem respeitadas as disposições do Código de Processo Civil referente aos cálculos dos honorários advocatícios. Essa decisão se tornou um marco para a legalidade e para a segurança jurídica. Ainda assim, a Ordem dos Advogados do Brasil identifica diversos focos de preconceito e injustiça contra a advocacia no que tange essa questão. Houve avanços, é claro, mas a Ordem dos Advogados do Brasil continuará insistindo para que a decisão seja efetivamente cumprida, garantindo a dignidade da advocacia e a correta remuneração pelos serviços prestados, de acordo com o precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aqui referida. Do mesmo modo, trago a esta sessão nossa preocupação em relação às sustentações orais, que são o espaço para que a advocacia represente os argumentos e pleiteie os seus direitos de seus representados. A OAB seguirá atuando de forma permanente e insistente em defesa das prerrogativas da advocacia, sempre se valendo de instrumentos institucionais e também sempre rejeitando o desrespeito e a afronta ao judiciário. Afinal, as prerrogativas dos advogados são destinadas, na verdade, às pessoas físicas e jurídicas que, por meio deles, recorrem aos tribunais. Encerro, lembrando uma passagem de Rui Barbosa, em discurso proferido em Haia, no dia 3 de agosto de 1907. Ele fez considerações inspiradoras e atuais, e disse Rui Barbosa: pensemos, sobretudo, na posição dos juízes dessa corte, de poder sem igual entre as potências da terra. São humanos, sofrerão a influência de sua origem nacional, não vão despojar-se da pátria ao assumir suas funções. Trazendo o raciocínio para a nossa realidade, posso afirmar que Vossas Excelências, ministros e ministras, assim como os colegas de Rui Barbosa, não se despojarão da pátria nesta missão de conduzir o STJ. E a pátria comum de todos nós é o interesse público dos cidadãos brasileiros. A OAB está à disposição para manter o diálogo de alto nível na busca
de soluções nas causas da sociedade e da justiça. De mãos dadas, sempre juntos, advocacia e poder judiciário. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Agradeço muitíssimo as palavras do senhor Procurador-Geral da República há pouco e agora do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Beto Simonetti. Queria cumprimentar e agradecer a presença dos integrantes da mesa de honra, excelentíssimos senhores, presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Permita-me, senhor presidente, em seu nome, saudar todas e todos integrantes do Poder Executivo, Federal, Estadual e Municipal, que prestigiam esta cerimônia, autoridades de todo o Brasil, literalmente de todo o Brasil. Todos os estados brasileiros estão aqui representados. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, na pessoa de quem saúdo a ministra e os ministros da Suprema Corte de hoje e de sempre. Mas me permita fazer uma referência, são todos amigos, especial a ministra Carmen Lúcia. O presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, em nome de quem cumprimento as senadoras e os senadores presentes. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira, e estendo os cumprimentos às deputadas e aos deputados federais, estaduais e aos parlamentares municipais. O Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, na pessoa de quem saúdo as integrantes e os integrantes do Ministério Público Brasileiro, instituição que eu integrei por 24 anos. E o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Beto Simonetti, em nome de quem apresento meus cumprimentos às advogadas e aos advogados do Brasil. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Aqui está escrito a senhora, minha amiga Lu Alckmin. As ministras e os ministros do Superior Tribunal de Justiça, meus colegas de hoje e de sempre. E aqui meus cumprimentos. Permitam-me ao ministro Luiz Felipe Salomão, recém-empossado no cargo de vice-presidente do tribunal e com um carinho muito especial, mas em seguida vou dizer mais algumas palavras, a minha querida ministra Maria Tereza de Assis Moura e o querido ministro Og Fernandes. Presidentes, ministras e ministros de altas cortes estrangeiras, embaixadoras e embaixadores que prestigiam esta cerimônia, diplomatas brasileiros que honram o nosso país aqui e lá fora, presidentes, ministras e ministros dos tribunais superiores e do trabalho, assim como do Tribunal de Contas da União, conselheiras e conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, presidentes, desembargadoras e desembargadores federais dos 6 tribunais regionais federais presentes nesta cerimônia. Permitam-me aqui uma saudação especial, muito especial ao cacique Raoni, líder da etnia Kayapó, e que é conhecido pela sua luta em favor dos povos originários, mas também da floresta e das águas. Saúdo os integrantes da Defensoria Pública que acompanham esta solenidade, presidentes e representantes de institutos e associações de classe, integrantes da magistratura brasileira, da Justiça Federal, Estadual e especializada, autoridades civis, militares e eclesiásticas, sintam-se
igualmente cumprimentadas. Professoras e professores que prestigiam esta solenidade, senhoras e senhores jornalistas e demais profissionais da imprensa. Saúdo de forma muito especial as servidoras e os servidores, as colaboradoras e os colaboradores deste tribunal e do Conselho da Justiça Federal. E faço essa saudação na pessoa da servidora mais antiga, muito jovem, em atividade nesta corte, a senhora Nilceia Berendes, que está sentada aqui. Senhoras convidadas, senhores convidados que acompanham de forma virtual e presencial esta cerimônia. Nós, os ministros e servidores do STJ, nos sentimos honrados, presidente. Aliás, 2 presidentes. Aliás, vários presidentes aqui sentados, com a presença de todos que aqui se encontram e dos que nos assistem virtualmente. Em nome da Corte, agradeço aos 2 dirigentes, queridos colegas que deixam a presidência e vice-presidência do STJ após uma gestão exitosa. Já foram celebrados aqui. A ministra Maria Tereza de Assis Moura, professora da Universidade de São Paulo, administrou o STJ tal qual ela é como pessoa, com trabalho intenso, retidão de caráter e, o mais importante, leveza de ser. Não será fácil substituí-la, e não é uma platitude. A partir de agora, ela passa a integrar a primeira seção, especializada em direito público, a res pública, ou coisa pública, não poderia estar em melhores mãos. Já o ministro Og Fernandes, o único entre nós a ter dupla formação em direito e jornalismo, irá para a terceira sessão, com competência em direito penal. Aliás, disciplina jurídica que ele domina. Espero que a partir de agora sobre algum tempo para a literatura e as artes, uma de suas paixões. Expresso também o nosso afetuoso reconhecimento ao Tobias e à Roberta por aceitarem o inegável sacrifício na convivência familiar. Mais do que cônjuges apaixonados, é visível e notório. Os 2 deram suporte contínuo ao trabalho de Maria Tereza e de Og Fernandes. Desde que me formei em Direito, só tive 2 empregos. Por exame competitivo nacional, fui, de 1982 a 2006, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, o maior do Brasil. Lá fui feliz e me realizei. Em seguida, por nomeação do presidente Lula da Silva, desde 2006, sou ministro do Superior Tribunal de Justiça. Aqui, lamento recordar, mas já passaram quase 18 anos. Também sou feliz e me realizei. Sinto-me, portanto, privilegiado pelos 42 anos de serviço à causa pública. Daí minha gratidão ao povo brasileiro por me conceder um matuto de Catolé do Rocha, do semiárido do Nordeste, a oportunidade de dedicar quase 2/3 da minha vida à proteção dos valores mais caros à sociedade contemporânea. Nessas 4 décadas, talvez seja o caso de perguntar o que eu presenciei no Brasil. Aliás, presidente Barroso, presidente Lula, melhor dizendo, no plural, o que nós presenciamos no campo do direito. Como estamos hoje? Apesar das graves dificuldades que ainda enfrentamos, e são tantas, sinto um certo otimismo realista.
Otimismo porque não devemos e não podemos sucumbir ao discurso do pessimismo, do fatalismo e, sobretudo, do ódio. Realismo porque não ignoramos, nem seria aceitável ignorar os desafios que temos como nação e como juízes. Há várias razões para o meu, no caso, o nosso, otimismo realista. Lembremos o simbolismo de um garoto migrante, pobre, que foge do árido Nordeste com a mãe analfabeta e numerosa família. Após vender tapioca, amendoim, laranja, na assustadora cidade grande, do chão de uma fábrica chega à presidência da República. Creio que só conseguimos minimamente avaliar o que hoje somos e temos se lembrarmos o que não éramos e o que não tínhamos há 40 anos. Eu, o ministro Luiz Felipe Salomão, o ministro Benedito Gonçalves, a ministra Maria Laura, que está sentada, a embaixadora, hoje ministra em exercício, que está sentada aqui, nós ingressamos na Faculdade Nacional de Direito em clima de antidireito. Aliás, o diretor da faculdade está aqui conosco. Em 1976, aos 18 anos, ao chegar a esta faculdade pública, presidente, para alguém que poderia pagar uma universidade. E o povo brasileiro pagou a minha universidade. Encontramos nós uma academia arruinada pelo autoritarismo. Havia medo de falar sobre direitos. Embora estivéssemos em uma faculdade de direito, e o ministro Barroso estava na UERJ, aliás, vários dos meus colegas, e do Supremo também, embora estivéssemos em uma faculdade de direito, paradoxalmente, éramos regidos por um sistema que contrariava as bases mínimas da democracia e das liberdades. É bom lembrar isso, não faz tanto tempo. Com o retorno da democracia, foram aprovadas pouco antes e, sobretudo, após a promulgação da Constituição welfarista de 1988, dezenas de leis modernas que mudaram inteiramente e continuam a mudar o quadro normativo do país, nomeadamente para os mais necessitados. É razão para o otimismo. Essas novas leis prevêem um amplo rol de direitos individuais, já seria muito, mas também sociais e transgeracionais. Mas não só direitos, pois simultaneamente foram estatuídos deveres expressos, associados à solidariedade, à convivência civilizada, a serem respeitados pelo Estado e por cada um dos seus cidadãos, em especial por nós, juízes. É nessa onda de democratização e de grandes esperanças que a Constituição de 88 cria o Superior Tribunal de Justiça, como corte responsável pela uniformização e interpretação de toda a nossa legislação federal. É vastíssimo. Nós, os 33 ministros, temos que interpretar um único Código Civil para o Brasil, um único Código Processual Civil, um só Código Penal, um só Código de Processo Penal. Aliás, estou olhando para autores de código e de códigos aqui. Um só Código de Defesa do Consumidor, uma só Lei da Reforma Agrária, para citar apenas algumas das centenas de leis federais que regram a vida dos brasileiros, e os chefes do parlamento estão aqui conosco. Somos, então, uma corte razoavelmente nova, mas com a missão de julgar problemas velhos, até centenários, agora tratados por uma legislação transformadora,
Daí a avalanche de processos no STJ, já referida pelas ministras Maria Tereza e Nancy Andrighi. Todos os conflitos da existência humana e da comunidade da vida planetária, meu caro Beto Simonetti, passam por aqui. Em recursos que chegam de 27 tribunais de justiça e 6 tribunais regionais federais. Instituições que homenageiam neste dia pelo labor admirável de seus membros. No STJ, nós julgamos conflitos de todas as ordens e grandezas. Já disse, conflito de cunho individual, social, racial, de gênero, de orientação sexual, de abuso do direito de propriedade e da liberdade contratual, que leva ao despotismo que irradia a exploração dos trabalhadores, desrespeito aos consumidores, idosos e pessoas com deficiência, sem falar da destruição do patrimônio cultural e ambiental da coletividade, dos povos originários e das gerações futuras. Privatização, dilapidação e apropriação ilícita do patrimônio público. Conflitos de família tradicionais e outros derivados de novas formações familiares. Conflitos empresariais, concorrenciais, tributários e de tecnologias emergentes. Criminalidade violenta e organizada de um lado e do outro, desrespeito à dignidade dos encarcerados. Paro por aqui, mas a lista continua. Essa capacidade do judiciário brasileiro de, por vezes, com velocidade menor do que a desejada e com avanços e recursos, de mostrar à população que os direitos e responsabilidades previstos na legislação não são uma utopia ou palavras ocas. A lei, sabemos, é só o ponto de partida. A efetividade, aliás, tema de um livro escrito pelo meu amigo Luiz Roberto Barroso, a efetividade da lei depende da independência e da integridade do Poder Judiciário. Por isso, nós, como juízes, não aceitamos que a lei só valha quando for para assegurar ou fortalecer regalias. A lei é para libertar. Se é certo que a lei é para todos, na verdade, quem mais dela precisa são os vulneráveis, os pobres, os excluídos, os oprimidos em uma sociedade que deveria ser de iguais. E vamos ser francos, me encaminhando para a conclusão. O Estado de Direito, como projeto inclusivo para todos, só será universal quando acabar a fome e a desnutrição. As grandes promessas desse programa jurídico, e quase que é constrangedor falar neste país tão rico em fome, em miséria, em exploração, em desnutrição. Mas as grandes promessas desse programa jurídico, político, mas também ético, ficam em segundo plano se a existência do ser humano se resumir, dia após dia, minuto após minuto, a buscar um prato de comida. Não há Estado de Direito robusto, pleno e inclusivo na penúria. Não há Estado de Direito verdadeiro quando uma criança pobre sonha em vão com uma maçã rosada exposta em uma feira livre. Essas preocupações e angústias primordiais não devem estar longe dos juízes ou fora dos tribunais. O Estado ecossocial de direito, o território por excelência do STJ, aliás, é chamado de Tribunal da Cidadania, é, antes de tudo, o roteiro de inclusão social, étnica e ambiental, de quebra de tradições antiquíssimas de desigualdade, de concentração de renda, de concentração de terra e de concentração de bem-estar. Esse aqui é o triste. Mas é importante que nós falemos abertamente. A felicidade não pode ser monopólio de poucos. Eu termino, então, com 3 brevíssimas notas. A primeira é dirigida aos nossos mais de 15 mil magistrados,
federais e estaduais de primeira e segunda instância. Aprendo todos os dias com decisões judiciais brilhantes que me chegam. Nós aprendemos. Todos os dias. Ele, eu, os colegas do STJ, do Supremo, do TST, todos nós aprendemos. E frequentemente de jovens magistrados recém-ingressos na carreira. É extraordinário. Após um dos concursos mais duros e difíceis do país, alguns diriam uma experiência cruel. A gente que nunca se recupera da crueldade do concurso para ingresso na magistratura. Tem que fazer terapia a vida inteira. O Brasil deve muito ao seu esforço dos juízes, espírito público e coragem. Continuem assim. Que orgulho nós temos dos juízes brasileiros. Mas manifesto também uma ponta de preocupação. E quero fazê-lo de público. De um lado, aflição pelo pequeno número de mulheres, afro-brasileiros e minorias nas instâncias mais elevadas do judiciário brasileiro, a começar pelo próprio STJ. Por outro lado, desassossego com um certo dreno recente, ainda pequeno, mas altamente nocivo ao interesse público, que leva juízes, alguns com mais de 2 décadas de exercício, a se exonerar e procurar outras profissões. Sou de uma época, aliás, vários aqui, não vou dizer quem, nós, vários, somos de uma época em que quem fazia concurso para ser juiz jamais deixava a carreira, exceto por aposentadoria ou morte. Assim, eu pretendo, na minha gestão, em conjunto com o CNJ e o meu amigo Luiz Roberto Barroso, com os colegas, com a magistratura brasileira, estudar e enfrentar esse fenômeno muito preocupante. Queremos e precisamos não só recrutar e treinar os melhores juízes, mas mantê-los e mantê-las em nossas instituições. Isso é para o bem do Brasil. A segunda é dirigida, essa segunda nota, aos quase 5 mil, mais de 5 mil servidores do Superior Tribunal de Justiça, nos incluímos, e os estagiários. É um corpo não só numeroso, mas extremamente preparado e eficiente. Sem essas servidoras e servidores do Brasil inteiro, o Brasil está aqui no STJ, nós seríamos um edifício majestoso, com 33 ministros e nada mais. Fica em nome da Corte o nosso maior agradecimento. Finalmente, tenho a sorte de contar com um vice-presidente que conhece em profundidade a magistratura e o direito, juiz de carreira, vindo da cidade maravilhosa, que no Brasil só perde em beleza para Catolé do Rocha. O ministro Salomão, eu sei que há discussão sobre esse tema, mas agradeço as palmas. O ministro Salomão traz para a gestão esta rica experiência profissional e associativa que o caracteriza. As sugestões e contribuições que me apresenta não chegam do nada, já que é fruto de uma larga e bem-sucedida jornada como juiz. Ao concluir, só uma convocação, vamos ao trabalho. Muito obrigado.
Eu agora declaro encerrada esta sessão e peço que todos aguardem a saída da mesa principal e das eminentes ministras e ministros. Muito obrigado. Reafirmando o que disse o ministro Herman, solicitamos a gentileza de que todos permaneçam em seus assentos até a saída pelo centro do plenário das autoridades da mesa de honra, dos senhores ministros, das senhoras ministras, desta corte e também das autoridades com assento à frente. Eu lembro a cada um dos senhores e das senhoras, por favor, que o senhor ministro-presidente, o senhor ministro-vice-presidente receberão os cumprimentos no salão de recepções. A equipe do cerimonial vai orientá-los. Muito obrigado. Encerramos agora a transmissão da solenidade de posse da nova presidência do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, biênio 2024-2026. Obrigada pela companhia. Continue com a programação da TV Justiça.